Um oferecimento curso de teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Começando o nosso programa campeão de audiência. Começando o nosso Debate Melodia, é claro, para você que está sempre sintonizado aí nos 97,5, acompanhando também pelas redes sociais, pelo nosso Facebook, estamos transmitindo, você acompanha tudo que acontece aqui no estúdio mais abençoado do Brasil. E hoje não poderia ser diferente, finalzinho de semana, é uma mesa... Mais uma mesa privilegiada. Olha como é bom receber esses homens, mulher de Deus aqui também, marcando presença no estúdio da Melodia, começando o nosso debate. E o tema de hoje é maravilhoso, gente. Vamos aprender muito mais, certamente, hoje aqui. O professor, o mestre dos mestres, né? O nosso Espírito Santo de Deus presente, o nosso professor maior, estaremos aprendendo com ele. Mas, claro, com esses pastores, a pastora aqui também convidada, certamente direcionada pelo Espírito Santo de Deus para que possa nos trazer aí revelações, aprendizados, profundidade para a igreja do Senhor Jesus, tá certo? Deixa eu dar meu bom dia para esse povo lindo de Jesus aqui. A nossa querida, vou começar com a amada do Senhor, pastora Elizabeth Inácio, da Igreja Assembleia de Deus Filadélfia. Que bom recebê-la, bom dia, graça e paz. Bom dia, querido, que prazer estar aqui, depois de 2 semanas que eu não vim aí, com gripe, né? Mas estou muito feliz de estar aqui nesse temão, hein? Hoje nós vamos ver aí, a tentação... Ou é aprovação. Ou é aprovação. Que bom. Bom dia a todos. Bom dia, querida. Está bom dia também aqui, pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, Cascadura, Ministério é de Deus. Bom dia, amado. Que bom recebê-lo. Bom dia, pastor Renato Bruno, colegas pastores, família Melodia. Um prazer, uma honra, um prazer renovado estar aqui. Que o Pai do Céu possa usar a gente, Amém. Abençoar. Há muito para falar, há muito para desenvolver. Eu espero que a gente possa abençoar bastante aí toda a família Melodia espalhada nesse mundão afora. Verdade. Seja bem-vindo. Pastor também aqui, ó, pastor Edilson Carlos, da Igreja Assembleia de Deus, Gato Preto, São João de Meriti. Que bom recebê-lo, amado Senhor. Bom dia, graça e paz. Bom dia, Renato, bom dia aos demais debatedores. Sempre é um prazer imenso estar na Rádio Melodia, porque, na verdade, como diz o pastor Liel, isso aqui é um seminário. Isso é verdade. E hoje, graças a Deus, estaremos aqui com a bondade do Senhor, debatendo um assunto extremamente importante. Tá bom, amém, tá certo. E também aqui recebendo o pastor Alessandro Alvarenga, da Igreja do Nazareno em Nilópolis. Que bom também recebê-lo, amado. Graça e paz, Pai do Senhor. Seja bem-vindo. Bom dia, pastor Renato. Bom dia aos debatedores, aos nossos ouvintes. E que essa manhã possa ser uma manhã de esclarecimento, de quebrantamento. Né, que seja uma manhã onde que Deus possa abrir os nossos olhos para que possamos identificar realmente se estamos sendo provados ou se estamos sendo tentados. Que Deus abençoe ao longo do nosso debate. Vamos entender um pouco mais essa diferença que faz toda a diferença pra gente na nossa caminhada, não é isso, gente? Eu queria pedir aqui o pastor Níger, por favor, pastor Níger, que faça aí a nossa oração inicial para que Deus abençoe o nosso programa, por favor. Pai, queremos te honrar, te agradecer por mais um dia de vida e pelo privilégio de estarmos aqui, podendo falar do teu amor, da tua graça, da tua palavra. Capacita-nos, abre nosso entendimento, de nós que falamos, aqueles que estão participando através da audição do rádio. Opera em nós, Senhor. Nos propomos a Ti, nos dispomos a Ti e o fazemos na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, que assim seja. E sempre em concordância, né? Isso que é importante. Vamos começar nosso programa, hein? Você sabe mesmo a diferença de tentação e provação? Hein? Participe com a gente pelas redes sociais, dê aí a sua opinião. Quero começar com o pastor Alessandro Alvarenga. Pastor, quero começar logo com o senhor. O senhor está sorridente aí, então vamos lá. O que é? Só fazer o conceito aí, né? A diferença verdadeiramente de tentação e provação. É fácil ou é difícil o nosso ouvinte saber fazer essa diferença, distinguir? É uma coisa muito natural, muito normal, muitas pessoas confundirem o que seria tentação e o que é provação. E fazer a diferença entre essas duas palavras não é algo muito fácil, pois são situações muitas vezes bem parecidas, mas com uma enorme diferença. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que a provação e a tentação elas têm propósitos diferentes e naturezas diferentes. A provação ela vem da parte de Deus e muitas vezes o propósito dela é nos fortalecer.
E a tentação, ela tem uma natureza diferente, ela vem do diabo. E na maioria das vezes, ela procura nos enfraquecer. Enquanto Deus nos prova, muitas vezes o diabo nos tenta. E ao sermos provados, normalmente saímos mais perto de Deus. Mas quando também somos tentados, o propósito de Satanás é nos afastar da presença de Deus. A provação nos fortalece, amadurece a nossa fé, a nos aperfeiçoa para os grandes embates. Mas muitas vezes as tentações, a tendência ou o propósito do inimigo é nos enfraquecer, nos corromper, nos levar ao erro, à queda e à morte. E já fizemos uma alusão aí às diferenças, um posicionamento de diferença. Eu quero ouvir aqui a doutora, a pastora, né? A pastora Elizabeth, se a senhora segue nessa mesma linha, tem algo mais assim que a gente, um olhar mais superficial, podemos trazer de diferença, começar nesse iniciozinho, trazendo as diferenças para depois a gente nós mergulharmos na palavra verdade, de Deus. No geral, eu concordo sim com as palavras do pastor, né? A origem delas é que determina, né? A tentação, ela tem origem em nós mesmos, né? Essa nossa natureza caída, essa nossa natureza. Agora, o que eu vou embolar um pouquinho, para ver se a gente desembola depois. Vou embolar um pouquinho. Porque a provação também pode trazer tentação, né? Quando as duas estão juntas, embola um pouquinho, né? Eu vejo assim, por exemplo, quando eu olho para Abraão peregrinando, Abraão estava quieto lá em Ur, né? Estava quietinho lá, e Deus falou, não, sai daí e vai para a terra que eu vou te mostrar. No meio daquelas peregrinações, ali para Gênesis, capítulo 20, mais ou menos, Abraão está peregrinando e ele chega ali ao Egito. Ele precisa comer, ele precisa morar, porque ele ainda está peregrinando, ele sabia que não ia ficar ali, graças a Deus por isso. Sim. E ele mente que Sara é sua irmã. Então, no meio daquela provação que ele estava vivendo, por medo de morrer, por tantas coisas, ele mentiu. Então, dentro da provação, também a nossa natureza é provada. Gente, eu tenho certeza que os pastores, estou olhando para o pastor Níger aqui, eu acho que ele vai falar de Jó, né? Jó, ele foi provado e foi tentado. Sim. Porque ele poderia deixar Deus. Ele foi tentado a abandonar o Senhor. Então, quando a gente consegue fazer essa divisão, pastor, que isso é tentação, porque está me afastando de Deus. Agora, isso é provação, porque está me levando para perto de Deus. Quando a gente consegue fazer isso, é muito fácil. Mas quando ela embola, quando dentro da minha aprovação, eu sou tentado a largar Jesus, eu estou sem dinheiro e sou tentado a algum recurso ilícito. Então, quando embola um pouquinho, é que a gente fica sem saber na maioria o que das fazer. vezes, né? Sempre na maioria tem, das vezes. Só que vencer as duas é necessário. É necessário vencer a tentação. Eu vou pelo final. No final eu junto as duas, né? Quando eu venço a tentação, eu saio melhor da minha vida espiritual. Quando eu venço a provação, eu recebo melhor o ensino de Deus, com certeza eu saio melhor também. Eu tenho certeza que isso vai ser muito bom aqui de manhã. Oh, que maravilha, hein? Certamente. O senhor vai falar, pastor, o senhor vai falar de Gênesis, de Jó, vai? Também. Mas o texto áureo de provação e tentação é Tiago. O texto áureo é Tiago, não tem como fugir dele. E aí, me permita lê-lo. Por favor. Porque ele fala melhor até do que qualquer um de nós. A gente depois faz umas explicações aqui e tenta clarear um pouquinho mais. Considerai Tiago 1, aí pode ler o capítulo 1 todo, mas vamos lá. Tiago 1, 12, 13 e 15 para poder dar uma resumida. Sim. Considerai feliz aquele que suporta a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Uma vez aprovado, receberá a coroa da vida. E aí ele continua, ninguém ao ser tentado deve dizer, é Deus quem me tenta. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, tampouco ele tenta alguém. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência que o arrasta e o seduz. Em seguida, a concupiscência concebe o pecado e dá à luz, e o pecado, uma vez maduro, gera a morte. No início do capítulo, ele começa dizendo, considerai com grande alegria, meus irmãos, quando tiver de passar por diversas provações, pois sabeis que a prova da fé produz em vós a perseverança. E aí ele vem, a perseverança produz, etc, para vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta de eficiência alguma. Então, os pastores estão corretíssimos, só queria dar uma ajuda nisso aqui agora, para clarear o entendimento. A provação e a tentação, eu distingo ela pela origem,
pelas consequências e pela minha postura diante delas. Sim. Então, vamos lá. Origem. Toda aprovação vem de Deus. A tentação vem de Satanás. Não diz que vem de Deus porque não vem. Acabei de ler o texto aqui agora para deixar claro que não tem como falar sobre isso. Os frutos, toda aprovação, uma vez que eu superei, ela vai produzir excelentes benefícios na minha vida. E toda tentação, uma vez que eu cedi, vai me levar à destruição. A provação, uma vez que eu tenha sido aprovado porque suportei, eu vou me aproximar de Deus, eu vou me aproximar da família, eu vou me aproximar dos valores de Deus, dos valores cristãos e vou crescer, amadurecer, solidificar, e fico aqui o debate inteiro, ninguém fala mais nada, que eu vou ficar aqui só narrando aqui as qualidades. E o inverso, a tentação, uma vez que eu cedi a ela, vai me afastar de Deus, da minha família, do meu casamento, da minha esposa, de tudo que está relacionado a Deus na minha vida. Agora, onde é que está, como é que eu sei aqui, inclusive, e a pastora Beth sempre com muita propriedade, pastor Alessandro Valenga também. Como é que, quando meio que parece que está embolado, entrelaçado, entranhado. Sim. É na minha postura. É na minha postura. E aí cito Jó. Jó, no primeiro momento, ele vai ser provado, porque Deus vai permitir. Toda aprovação passa pelo crivo de Deus. Deus permitiu. Junto vem uma tentação que vem para atender ao desejo dele. Qual é o desejo? Vou chutar o balde. Porque, e aqui eu também percebo, toda vez que eu dou vazão ao meu impulso natural, está aqui, é a tentação. Porque na aprovação, a minha tendência é lutar contra o meu impulso natural. Não sei se eu estou embolando. Se eu estiver embolando, você me corrige que eu tento explicar melhor. Entendeu? Aqui é na vazão dos meus anseios. Estou no meio da aprovação. O que eu quero? Eu vou chutar o balde, eu não quero mais saber disso aqui, não. É natural. É natural, é natural. Qual é a minha provação? Não vou resistir. Resiste ao diabo. Resiste. Não posso sair do meu casamento, que é isso? Não. É a minha mulher, é a minha igreja, é o meu ministério. Ou a tentação clara, aquela da sedução. O texto deixa claro que eu sou seduzido pela minha concupiscência. Eu sou seduzido por mim mesmo. Aqui eu fiz a distinção. Agora, as consequências benéficas ou maléficas vão partir da minha postura, da minha posição. Resistir, porque veio a provação, eu não resisti, virou a tentação cair. Sim. Veio a tentação, eu cedi, me arrebentei. Agora, veio a tentação, não cedi. Mudou. Veio a aprovação, eu superei a aprovação. Uma série de benefícios. Então, de fato, tem muita coisa boa para a gente falar. Inclusive, vou parar por aqui que eu estou falando demais, mas inclusive assim, ser tentado não é pecado. Cuidado com isso. Não importa o tamanho da tentação. E se você não está em pecado, eu peco quando eu cedo. E às vezes a pessoa se sente culpada porque ela está sendo tentada. Como é que isso está vindo na minha cabeça? Como é que eu tenho esse desejo? Eu já tive desejo que eu tenho que, se eu confessar aqui agora, ninguém nunca mais vai cair na igreja como ministro. Já tive vontade de dar na cara dos outros. Já tive vontade de fazer... Todo o tempo. Já tive vontade de fazer muita bobagem. Agora, uma coisa é ter vontade. A outra coisa é ceder. E aqui fica realmente uma linha tênue que eu consigo distinguir entre tentação e provação. Tá certo, que maravilha, é verdade. Todo o tempo as coisas estão acontecendo nas nossas vidas, nós não estamos imunes. Nós não estamos imunes. Queria ouvir agora o pastor Edilson. Por favor, pastor, quero ouvi-lo. É interessante, esse é um tema interessante, os pastores falaram com muita propriedade. Eu só vou pontuar um aspecto conceitual. Sim. Porque em função das diversas versões bíblicas que existem hoje, as pessoas podem confundir o termo tentação, com provação. Aí passa pela questão realmente da semântica ali, de você poder interpretar. Como disse a pastora Elizabeth, pode haver uma mistura. As pessoas, poxa, mas isso é tentação, isso é provação, então tem que ter muito cuidado com a análise bíblica para saber o contexto em relação àquela palavra que está ali, tentação ou provação. Sim. Quando se fala de tentação, e Deus já ninguém tenta, porque ela diz respeito à nossa natureza, a fragilidade da natureza. Ou seja, porque Deus não provoca a tentação. Nós somos frágeis, imperfeitos, temos concupiscência dos olhos. Então Deus não pode, contraria a ele, provocar a fraqueza da nossa natureza. Imagine se um fulano, vou usar o termo hipotético, ele tem um determinado tipo de fraqueza, uma determinada tipo de fraqueza. E Deus coloca uma situação em cima daquela fraqueza. É evidente que a pessoa vai ceder. Então, por isso que Deus não tenta a pessoa. Como diz a palavra... Ele Deus nos conhece. Exatamente. Ele sabe que você
diante daquela tentação, existe um alto índice de você cair, de você alcançar, porque fala da concupiscência dos olhos. Então, a tentação, ela nunca pode ser de Deus. A provação é interessante. Deus nos prova. Mas por que Deus nos prova? Constantemente? Não. Existe também dentro da provação um aspecto importante. Deus está me provando, ou isso é uma consequência de um ato errado, ou de uma decisão errada que eu tomei. Também isso é importante, porque às vezes a gente bota na conta de Deus quando a decisão errada foi nossa. Então, eu tomo uma atitude, eu tenho um comportamento que vai vir um resultado negativo ou um resultado não esperado, Deus está me provando. Não, Deus não te provou. Foi uma consequência de um resultado. Como disse o pastor Nise e os pastores, quando Deus prova, há um resultado favorável para a pessoa. Deus está buscando um resultado ali bom, ou está fazendo você enxergar que você é mais forte, talvez, do que você pensa. Tem um propósito para isso. A própria questão de Jó, que Deus permite a aprovação, mas aquela aprovação inicialmente não foi oriunda de Deus. Foi uma permissão. Então, a gente tem que ter um maior cuidado em relação a tudo isso, porque o ouvinte, né, o membro em si, ele pode, nesse momento, estar pensando que está sendo provado ou tentado e fazendo uma grande confusão em relação a esse tema. Por isso, mais uma vez, parabéns à Melodia por esse tema. Eu gosto muito, porque a primeira parte do programa parte de ideias. Né? Somos livres nas ideias dentro da palavra de Deus. E a segunda parte do programa, pelo menos eu conduzo assim, humildemente, são caminhos para que os ouvintes possam se posicionar. Nesse primeiro momento, somos livres em Cristo Jesus. Eu queria, a provação, queria até falar com o pastor aqui, Alessandro, não passa pela aprovação, pela purificação, porque, querendo ou não, o Senhor, ele quer nos moldar, tem passo a passo, são provas que nós vamos passando, é que nem criancinha que vai, né, tem a prova ali, a gente vai passando, se tiver alguma situação, o Senhor manda de novo. Tem aquela frase que diz assim, não peça paciência, porque Deus manda a prova. Não tem essa coisa que o pessoal fala isso? Eu só queria ouvi-lo nessa semântica, sobre eu vou querer secar um pouco mais, vou separar, para ajudar aqui o pastor, vamos separar um pouco, vamos primeiro na aprovação. Depois a gente vai na tentação. Porque aí fica mais fácil o ouvinte, ele de uma certa forma, ele se posicionar. Eu acho que fica mais fácil assim. Podemos? Sim. Existem várias formas de nós enxergarmos Deus. Como Criador, como Todo-Poderoso. Mas existe uma forma muito amorosa de vermos Deus como Pai. A paternidade. Sim. Quando a gente enxerga Deus como nosso Pai, a gente percebe que até nas lutas Ele está vendo o nosso futuro, está vendo lá na frente, Ele está vendo o nosso crescimento. Então isso gera em nós tranquilidade, paz, porque entendemos que o nosso Pai, na provação, Ele vai derramar graça suficiente para passarmos, superarmos, vencermos e amadurecermos a provação. Zacarias, dentro do que você falou, pastor Renato, ele fala justamente sobre isso, a questão da provação. Diz assim, farei passar, é Deus falando, usando a boca do profeta, farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela me invocará o meu nome, e eu a ouvirei, direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. E identificamos que a provação, ela tem a sua origem em Deus, tem o seu propósito em Deus. A tentação tem a sua origem no inimigo, que muitas vezes usa a nossa própria carne, que é um instrumento que o diabo usa. Nós entendemos que a provação a gente suporta e a tentação a gente resiste. Então, quando passamos por provações, nós não podemos achar que fomos abandonados, negligenciados ou somos culpados diante de Deus. Não, a provação tem um fim proveitoso. É uma forma de Deus fazer para nos fazer crescer. É pedagógico. É o cuidado dele pedagogia. É a pedagogia de Deus. É a pedagogia. Deus, ele é muito bom. Deus, ele é Pai. Amém. Pastora, quero ouvi-la, por gentileza. É isso aí. Provação, eu acho que se a gente fosse analisar cada situação que a gente vive, sob a ótica que está sendo falado aqui, a gente já teria aprendido muita coisa. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque a vida cristã,
ela é uma vida de provas. Interessante uma coisa, interessante é uma coisa, você passa por uma prova, logo em seguida você passa por outra. Por quê? Você é aprovado numa, como você falou, você é expurgado, purificado, mudado, né, nessa prova, que, como o irmão falou, é pedagógico, é ensino mesmo. Deuteronômio capítulo 8, que eu amo, é um capítulo difícil de ler, quando Deus fala assim, eu provei vocês no deserto. Eu humilhei vocês no deserto. Ai, que Deus ruim, né? Eu humilhei vocês. Eu fiz vocês passarem fome. A fim de quê? Que vocês aprendam que eu posso fazer todas essas coisas. Que eu dou a vocês todas essas coisas. E quando vocês tiverem dinheiro, quando vocês vencerem, vocês vão lembrar quem é que fez. Que braço que foi estendido. Então, provação é isso mesmo, é humilhação, é submissão, é pegar essa nossa natureza, com toda a nossa tendência, quem brigava não briga mais, como diz o apóstolo, quem mentia não mente mais, quem chutava o pau da barraca não chuta mais, né? Uma irmã dizia assim, o meu dedo sempre apontava assim, Deus falou, um dia eu ainda vou baixar esse dedo. E ela disse, Senhor, para que tu vais baixar o meu dedo? Se eu sempre fui assim... E o Senhor falou para ela, para que todos vejam como eu mudo uma pessoa. É verdade. Então a aprovação é para isso, é para nós ficarmos mais parecidos com Deus. Ela vem de fora, não vem de dentro. Nós estamos falando agora de provação. Para a gente ficar mais parecido, mudado, transformado. E a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 11, até quanto? Até quando? Até a estatura de varão perfeito. Se eu olhar para mim, eu vou ser muito provada ainda, porque eu estou bem longe dessa escala aí. Todos nós, doutor. Mas a gente vai chegar lá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor Níger, por favor. A gente precisa fazer uma distinção fundamental até para a nossa relação diante de Deus e a nossa relação diante das provações. Há um conceito falso, um pseudo-conceito, e que é extremamente maligno, de você ver provação como uma dor desnecessária, como uma dor fútil, como uma dor que não tem sentido. E Deus não trabalha dessa maneira. Deus não tem prazer no sofrimento. Deus é Pai e é Deus. O sofrimento, enquanto disciplina, ele é para o meu aperfeiçoamento. Todas as vezes que minha mãe me fazia levantar às 6 horas da manhã para estudar, não era maldade, era bondade. E isso era uma provação. Porque qual era a minha tentação? A minha tentação era ficar na cama dormindo. No quentinho. Veja, então aqui eu começo a distinguir entre os meus anseios e aquilo que eu preciso ser aperfeiçoado. Ninguém ao ser tentado diz que é de Deus, porque a tentação vai levar ao pecado. E uma vez o pecado consumado leva à morte. Tiago, mais uma vez, estou citando Tiago mais uma vez, que, repito, é o texto áureo, que é ler sobre provação e tentação. Há inúmeras passagens, muito bem citadas aqui, mas pega Tiago, lê lá, capítulo 1, sobretudo de 12 a 17. Você vai ver a distinção clara. Por que então não pode vir de Deus? Não, claro, porque ela produz o pecado. Ela incentiva a minha cobiça, ela incentiva os meus desejos, os meus anseios naturais de um homem de queda, de quem caiu, da minha natureza adâmica. A provação, ela vem oposta. Não mistura provação com sofrimento inócuo, desnecessário, fútil. A pessoa, eu vivo na prova. O crente não pode ver na prova nesse sentido. Porque onde eu vivo na prova, assim, é um sofrimento que não leva a nada. Muito bem citado pelo pastor Edilson, eu concordo plenamente. Cuidado com a questão de chamar de provação aquilo que é fruto da minha inconsequência. Vou citar uma passagem, tem até uma música muito cantada, né, aqui tocada na melodia durante muito tempo, em que, e com propriedade diz, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Perfeito, perfeito na música, perfeito no texto sagrado. Mas quer que eu diga alguma coisa aqui agora? Sim. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E quando Deus me deu e eu joguei fora, é bendito o nome do Senhor? Tem que ser. Mas concordo, só que eu joguei fora, meu pastor. Sim. Entendeu? Uma coisa é Deus me deu saúde e Deus tomou. A outra eu joguei fora porque eu sou completamente responsável com a minha saúde. Sim. Irresponsável, tem muita gente que... Uma coisa é Deus me deu um emprego e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E quando Deus me deu e eu joguei fora porque eu era irresponsável. Então, mas eu boto na conta da provação. Sim. Isso não é provação. Eu tenho que ter esse discernimento. Isso é consequência de mais escolhas. Isso é consequência de eu não ter optado pelo caminho correto. Vou mais longe.
Deus me deu uma mulher linda de morrer, o meu caso me deu, não tomou nem há de tomar em nome de Jesus, e tá comigo. Mas quantas vezes eu vi, Deus deu um homem para aquela pessoa, Deus deu uma mulher e jogou fora. Jogou fora. Não deu valor. E depois fala, como é que pode? O meu casamento acabou. Não bota na conta da aprovação, bota na conta da sua inconsequência. Olha aqui, então cuidado com esse negócio. Aprovação não é dor fútil, não é dor desnecessária, não é dor do pecado, é uma disciplina, é uma dor que me leva a um crescimento, a um amadurecimento. Bacana, hein? Bacana. Já estamos aí solidificando as diferenças, ficando mais claro para você que está aí do outro lado acompanhando. Pastor Edilson, quero ouvi-lo mais uma vez também sobre provação, por favor. Interessante. Eu estava aqui pensando sobre Israel no deserto e a gente realmente tem a ideia de provação, né? Mas por que aconteceu aquela provação? Israel estava no caminho do deserto e Deus mandou que eles fossem espiar a terra. Aí, o problema da interpretação bíblica. Se prega, de forma generalizada, que Deus mandou os espias. Deus não mandou, está na Bíblia. Eles foram até Moisés, pediram a Moisés para falar com Deus, para que Deus autorizasse o envio dos espias. Mas não era a vontade de Deus que eles enviassem espia. Por quê? É simples. Lá tinha povo gigante, valentes, guerreiros, e Deus sabia que eles... Se vocês verem, vocês vão ficar... Em Deuteronômio... Aí Deus falou, vocês querem ir lá? Então vão. Então Deus autorizou. Resultado, aquilo que estava previsto aconteceu. Amaldiçoaram a terra, Sim. Acharam fracos, Ficaram com medo e voltaram. Foram 40 dias que eles esperam a terra. Deus falou assim, vocês foram reprovados. Por causa disso, vou acrescentar cada ano. 40 anos no deserto. Ora, aquela provação ali não foi provocada por Deus. Foi um desejo da vontade deles. A partir dali, Deus gerou realmente uma provação para fortalecê-los e eliminar, expurgar, purificar o conceito de escravo que eles ainda tinham de Israel. Então, foi uma situação que Deus não criou. Então, a gente precisa realmente ter essa atenção no nosso coração, saber quando Deus está me provando e quando é uma tentação maligna e quando eu jogo na conta de Deus e até jogo na conta do diabo. Sim. O meu ato, a minha inconsequência de alguma coisa. Acontece, colocar mais na conta acontece. Do diabo. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha rápida. Quando a gente voltar, a gente volta rapidamente para a tentação e depois dá os caminhos. Pode ser assim, pastores? Pode? Daqui a pouco a gente volta com mais aqui. Estamos apresentando Debate Melodia. Já pensou em se formar em teologia com apenas 18 meses de estudo? Estude sem sair de casa no curso que a Melodia preparou exclusivamente para você. Acesse cursosmelodia.com.br e matricule-se agora mesmo. cursosmelodia.com.br. Voltamos a apresentar Debate Melodia. 11h32, voltamos aqui, estamos conversando com os nossos pastores, debatendo, e claro, evidentemente, você nos acompanha pelo nosso Facebook, tá aí vendo a telinha, né? Todo mundo acompanhando aqui o que acontece no estúdio mais abençoado do Brasil, mandando um abraço aqui pro Jorge Luiz, meus amados irmãos. Tá falando assim, uma pergunta, o erro de Jó gerou uma aprovação? Ele está perguntando aqui sobre a visão de Jó em algum momento, também creio que ele deva ter se referido a isso. A questão de Jó ter em algum momento na sua caminhada, ele vê como quando ele quase, no finalzinho, ele dá os amigos vêm, aí tem aquela fraquejada, ele repudia, ele discute, então isso ele vê como se fosse um erro de Jó, né? Como se fosse um erro. Mas na verdade, irmão, fica ligadinho que no final Jó vai lá, ele olha pelos amigos, ele olha por esses mesmos amigos, pelos próximos, pelos que estão distantes, e aí chuva de bênção na vida de Jó, tudo é restaurado. Então a gente tem que estar ligado aí que muitas das coisas que se a gente reconhecer no caminho, o Senhor, ele automaticamente nos abençoa. Bem, vamos rapidamente aqui voltar. A gente está falando sobre tentação e provação. No intervalo aqui, a gente estava falando sobre as palavras, né? Sobre as versões. E você, ouvinte, nesse exato momento pode estar se perguntando, mas na minha Bíblia está dizendo aqui palavras parecidas.
invertidas. Pastor Alvarenga, por favor, o que eu ouvi? Eu vou fazer uma pesquisa rápida aqui, hein? O programa aqui é bacana, a gente faz uma pesquisa. Qual a versão que a gente pode, de repente, fiquem à vontade das versões de vocês, que vocês mais gostam de estudar. O senhor, por favor. Eu opto pela revista atualizada, que é a que mais se utiliza dentro das igrejas, né? Eu tenho uma afinidade, uma facilidade maior com a revista atualizada. Entendi. Estávamos até falando aqui, falando, pastor Níger, porque tem um texto de 1 Coríntios 10:13, Sim. que fala provação na revista corrigida e tentação na revista atualizada, que no original grego, as duas palavras elas têm o mesmo significado, tentação e provação, que é testar o valor, a qualidade e o caráter de alguém. E entendemos que a diferença mesmo é a atitude que nós tomamos diante da provação ou da tentação. Tá certo. E a senhora, pastor, qual Olha, eu na verdade não tenho nenhuma. Assim que eu leio todas quando eu vou pregar, tá? Eu tenho várias versões, eu gosto de ler, inclusive a revista atualizada e a revista corrigida e a NVI. Eu leio, se eu vou pregar em algum lugar, e eu preguei um dia desse no casamento, e Deus me deu um texto, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, porque era um casamento de uma pessoa de 60 e poucos anos de idade, né? Era viúva e casou-se novamente. E eu falei, agora eu quero uma mulher boa, né? E aí a Bíblia diz, o que acha uma mulher, acha uma coisa boa. Eu não gostei daquela coisa boa, né? E eu fui achar, porque eu não acho que eu sou coisa. Então, procurei na Vulgata Latina, de 1842. Gente, eu fiquei maravilhada. Desculpa sair do tema, mas a gente está falando da tradução da Bíblia. Edifica, irmã. Pois é, e lá eu encontrei assim, o que acha uma mulher boa, achou um manancial de bênção. Eu falei, pronto, pregar nisso. Então, para mim, eu procuro em todas elas, eu gosto, sim, mas claro que a gente usa mais a revista atualizada, né? Mas eu olho em todas, não tem uma assim que eu sou apaixonada, não. Mas, na Bíblia verdade, é melhor. Com essas traduções bíblicas novas, né? Ficou assim, para identificar esses dois tipos de teste, que é a tentação e a aprovação, né? Continuando o que o pastor Alvarenga falou, como que o teste malicioso, o teste ruim da pessoa, né, que parte de nós, a concupiscência dos olhos e tal, como a tentação, e aquele teste bom, benevolente, que vai me fazer crescer, como a aprovação. Então, as novas traduções, elas levam para isso, a tentação como algo de ruim de nós mesmos e a aprovação como algo bom que vai nos aproximar mais de Deus. E o senhor, pastor Níger? A nível de Bíblia, na igreja a gente usa por padrão e por tradição a revista atualizada para facilitar. Mas a nível de estudo, de leitura, eu recomendo exatamente o que a pastora Beth falou. Você tem que ler todas as versões, até porque vai clarear o teu entendimento. Vai abrir, né? Inclusive a Viva, que é uma versão completamente diferente, em que você não traduz palavra por palavra, mas traduz o sentido. O contexto. Traduz o contexto. Então você vai pegar lá, por exemplo, 1 Coríntios 13, né? Se não tiver amor, serei como o bronze que sou, como símbolo que retine. Na Viva você vai pegar, vai dizer o seguinte, se não tiver amor, é barulho. Então veja, ela não traduz palavra por palavra, traduz o sentido. Ajuda muito, sim, ajuda muito. Ajuda no entendimento. Então a compreensão do texto sagrado deve partir exatamente por você ler várias versões, até porque, por exemplo, eu não tenho domínio do grego. Então é ideal que você leia várias versões para que você possa ter essa visualização geral. No que concerne ao nosso tema, é também o que foi dito aqui agora. É exatamente essa questão. Como é que eu posso, em mim, diferenciar? Dentro de mim eu já começo a fazer essa diferença. Mas está aqui... Toda tentação vai trabalhar a minha concupiscência, vai trabalhar os meus desejos pecaminosos. Então, vai sempre me levar para uma facilitação daquilo que me distancia de Deus. É desistir, é responder impulsivamente, é abandonar, é a malícia, é a sedução, é a atração sexual. A tentação vai sempre caminhar para cá. E a provação vai caminhar para o inverso, vai caminhar para o domínio próprio. Eu vou ter que me dominar, eu vou ter que respirar, eu vou ter que contar 10 vezes, eu 20, não posso 20, vezes. Eu não posso ser impulsivo. Ou seja, aqui eu já percebo. Aqui, gente, dá para perceber aqui. Se vem de Deus ou não vem de Deus. O que vem de Deus vem para me acrescentar, vem para me alimentar. O que vem de Satanás vem para me derrubar. Vem para te provocar. Vem para me provocar a queda, sempre. Então, basta eu ver pelo meu impulso natural. Qual é o meu impulso natural diante dessa circunstância? É abandonar tudo, é chutar, não quero nem saber, vou falar mesmo. Eu vou lá porque eu falo mesmo, comigo não tem essa, eu falo a verdade. Ó, sim.
Ó, olha aqui. Tá bem claro, né? Ó, exatamente. É o meu impulso natural. Ou não, gente, que eu preciso num carro, não é assim, Ninja, se segura. Rapaz, você é um homem de Deus, segura, que é isso? É uma luta danada. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Segura me minha guarda. língua, Senhor. Senhor, me segura, porque eu tô com uma vontade doida de ir lá e dar na cara dele. Então, olha aqui, olha aqui. Sim. Pronto, matei. É bem claro. É bem claro. Pastor, por favor. Bem, eu também não Gilson. tenho assim uma preferência. Geralmente eu leio todas, porque eu gosto de ler a Bíblia Sagrada. Eu já li a Bíblia várias vezes. O meu recorde foi 23 dias, né? E eu gosto, mas eu gosto de ver a essência da palavra. Porque se você prende a essência, você deixa de ser legalista. Por que a questão aí? A questão é importante, porque a essência, ela está ali. Em qualquer versão. O cerne da questão tá ali. Tá Em ali. qualquer versão tá ali. Né? O legalista, a lei, Ele vai na letra. vai na letra. E na letra, qualquer pessoa interpreta. Crente, sem o Espírito Santo, com o Espírito Santo, vai interpretar aquilo que exatamente está escrito. E normalmente vem heresia. É isso aí. O senhor falou uma coisa perfeita. Mas quando a gente tem a essência, e dentro dessa essência ela é simples, ela é bem suave, ela é bem tranquila, você bate os olhos ali, você percebe rapidamente. Amém. Então eu não tenho essa preferência. Eu gosto de ler, gosto de ler a Bíblia. Bem, então vamos agora seguir para a gente dar esse diferencial de, no caso agora aí é tentação. Não vamos ficar muito no tentação, porque já ficou claro. E já automaticamente os caminhos, por favor, tá bom, pastores? Os caminhos para os nossos ouvintes, tá? Eu queria ouvir aqui o pastor Alessandro, por gentileza, pastor. É a sua vez. Conselho prático ou uma orientação para os ouvintes: não se abale diante das provações divinas, mas também fuja das tentações do maligno. Acho que isso reporta muito bem a nossa postura. Teve um ouvinte que falou, ou ele identificou talvez as dificuldades que Jó passou como erros. Sim. E a pastora Elizabeth falou muito bem que muitas vezes as provações, elas chegam atreladas, elas chegam juntas com as tentações. João diz que não existe uma pessoa que não erre, que não peque, porque quem diz que não peca está se enganando. Mas a Bíblia também traça um perfil de Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus. Então eu não consigo ver naquilo que Jó passou como fruto dos seus erros, que eu considero lutas, né? Eu costumo dizer que provação é uma coisa e luta é uma outra coisa. Luta é o que a gente busca e provação é o que Deus manda. Então eu não consigo ver Jó errando e por ter errado o diabo vem e bagunça tudo. Mas eu vejo a permissão de Deus daquele homem ser não só provado, mas demonstrar também para o diabo que ele era um homem íntegro. Então eu não vejo a situação que Jó passou como um erro. E por isso ele foi tentado. Mas eu vejo que a provação da parte de Deus chegou junto com a tentação da parte do diabo, que o diabo queria que ele blasfemasse, ele não blasfemou, falou algumas coisas, mas a Bíblia diz que Deus não encontrou nada de errado nas palavras de Jó. Ele amaldiçoa o próprio dia da sua... Quando ele veio ao mundo, nasceu, né? Então, de uma certa forma, na cabeça dos ouvintes, pode ser que isso tenha sido um erro. Quando ele chega para a mulher, chama de louca, né? Então, na verdade, as situações de Jó foram muito duras, né? Muito duras. Mas ele perseverou e ficou ali na vitória. Pastora, quero ouvi-la mais uma vez aí ainda sobre tentação. Né? E eu quero falar que isso que a gente considera, né? Os erros de Jó, faz parte da tentação dele mesmo. Ele estava na provação, vivendo grandes tentações, sem entender. E, para mim, ele passou com 10 nessa prova. Eu não sei se eu passaria com 10, não. Se passaria até. Né? Mas eu quero dizer uma coisa que a gente não citou aqui sobre a tentação. O nome do diabo é tentador, né? Aí Mateus capítulo 3, então já podia parar por aqui. Se o nome dele é tentador e eu vivo tentação, pum! Né? Mateus capítulo 4, ele foi tentar quem? Foi tentar quem? Jesus. Sim. Ele foi tentar Jesus em quê? Né? Ele foi tentar Jesus no orgulho, na vaidade, no poder, entendeu? Na necessidade, do jeito que nós somos tentados também. E você estava falando, vamos começar a colocar alguma coisa já, né, para as pessoas vencerem as tentações e as provações. Jesus venceu como, gente? Mateus capítulo 4, Bíblia.
Nenhum momento Jesus usou fazer algo mágico, algo do seu poder, não. Jesus colocou palavra. Por quê? Para dizer que nós vamos vencer as tentações pela palavra do Senhor. Em todo momento ele falou, está escrito, está escrito. Então, perfeito, né? eu venço na minha vida as tentações pela palavra. Quando a Bíblia diz para eu não fazer. Quando a Bíblia diz que com toda provação ou tentação, que está lá no livro de Paulo, lá aos Coríntios, o Senhor me dá o escape. Então, sem querer fazer a diferença se ali é tentação ou provação, como é que é a tradução? O Senhor me dá o escape para as duas. O escape é o Espírito Santo, o escape é a palavra, o escape é a minha vontade, a minha comunhão. Eu não quero perder a comunhão com o meu Senhor. Se eu não perseverar na provação, eu vou perder a comunhão. Se eu ceder à tentação, eu vou perder a comunhão. Irmão, não tem nada nesta vida, para mim, que tenha mais valor do que comunhão. E comunhão diária. Não é comunhão mensal do dia da ceia, não. Para mim, se você me perguntar, irmã Beth, o que você valoriza mais? Comunhão. Por isso que eu sou pregadora de vida cristã. Ninguém pensa que eu vou pregar numa igreja para falar grandes coisas. Eu prego dia a dia, o sal da terra, a luz do mundo, que é o que eu preciso viver hoje. Amém. Então, Jesus venceu. A postura de Jesus foi crer naquela palavra que o Senhor deixou para nós e usar esta palavra. E a palavra que Jesus tinha era só o Antigo Testamento. Tem gente que desvaloriza tanto o Antigo Testamento, bagunça o Antigo Testamento, mas Jesus usou aquilo, sabe? Então, vamos para a palavra que a gente vai vencer tanto a tentação como a provação, com certeza. Em nome de Jesus. Pastor Níger. Com relação a Jó, eu queria pontuar que o texto sagrado diz que em tudo isso Jó não pecou nem cometeu falta alguma. Para Deus. Então, assim, parou ali. A partir dali, Jó comete erros humanos. Que ele começa a questionar, tanto que depois ele fala, uma vez falei, duas repliquei, vou calar a boca, tapa a minha boca, mas em nenhum momento houve pecado. O que estava em Jó, e por isso, e aí eu quero puxar esse gancho, porque muitas vezes a aprovação, ela é completamente ilógica e irracional, e dá uma nó na cabeça, porque Jó fala assim, os amigos querem convencê-lo que ele está em pecado, ele diz assim, não adianta que eu não pequei, não é mesmo? Os amigos têm um conceito de causa e efeito, se você está sofrendo é porque você pecou. O pastor, que tem hoje em dia disso é terrível. Se está te acontecendo algum problema, é porque você está em pecado. E ele bate na tecla que não. O que estava em jogo ali? O que estava em jogo era quando Satanás vira para Deus e fala, Jó debalde teme a Deus, ou seja, Jó teme de graça, Jó teme a Deus de graça nada, Jó é um interesseiro, Jó está contigo, Deus, como todo mundo tá, porque ele quer benefícios. Toca nos bens, aí ele vai, toca aqui agora, toca na saúde, toca... Ou seja, por que Deus vai permitir? Porque vai provar através de Jó que é possível sim, pessoas que temem a Deus sem nenhum outro interesse que não seja comunhão. Jó é a prova viva de que é possível temer a Deus de graça, ou o termo bíblico na revista usada, debalde. Ou seja, sem um interesse por trás, nas costas, sem a segunda... Porque o Satanás não faz nada sem segunda intenção. Deus vai usar Jó para mostrar que é possível sim nós servirmos a ele sem uma segunda intenção. Com relação à dica do que poder fazer, vou pegar o gancho aqui dos pastores e da pastora Beth, porque é na palavra mesmo. E o que diz o texto de mais uma vez, Tiago? Bem-aventurado o homem que suporta, suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, então, antes de ser aprovado, tem que fazer o quê? Suportar. Então, qual é a dica? Suporta, resiste. Mas eu não aguento, então eu vou para Efésios 6. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Muito e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Veja, mais uma vez, Efésios 6, 12. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Eu preciso tomar a armadura de Deus. E a armadura de Deus vai estar a palavra citada pela pastora Beth, vai estar a fé, o escudo da fé, a espada da palavra, as sandálias da pregação do evangelho, o capacete da salvação, o cinto da verdade. Se você está na verdade, meu amado ouvinte, amém, fica tranquila que a couraça da justiça te protegerá. Agora, não tem armadura de Deus, não vai resistir, vai cair. Eu preciso pegar a armadura de Deus, que inclui, repito, citado, a palavra, inclui tudo o que eu falei aqui agora, para que você... Qual é a minha missão? Toma a armadura de Deus, comunhão com Deus, e o que eu faço então? Eu vou... Resista, para que possais resistir no dia mal. Sabe o que é dia mal? Nós sabemos o que é dia mal. Sim. Dia mal não é brincadeira não, querido. Sim. Para que possais, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis.
resistir. Receita tá aí, né, irmão? A receita tá tá na aí. palavra, com certeza. Tá na palavra do Senhor. E você, bem alimentado, se você estiver fraquinho na palavra, você, né, tem que estar firme na palavra. Pastor Edilson, por favor, quero ouvi-lo também. É interessante, pegando novamente o gancho aí em Jó, em 1994 eu escrevi um livro, Mulher de Jó, Culpado ou Inocente, que eu faço uma defesa a ela em relação quando ela diz assim, amaldiçoa a Deus e morra. Porque normalmente nós temos a tendência de supervalorizar Jó e esquecemos do sofrimento dela, da mãe que perdeu 10 filhos, da esposa que viu o esposo perder todos os bens e a esposa que cuidou do esposo. A situação dele, né? A situação. E ela não era o centro da aprovação. O centro da aprovação era ele. Então, a reboque, ela foi também provada, como acontece na família. Na família. Como acontece na família. Então, eu escrevi esse livro. E ela usa um termo interessante, que a gente tem que ter maior cuidado em relação a isso, quando ela diz assim, amaldiçoa a Deus e morra. Aquele ato ali, aquele pequeno ato, realmente foi uma intenção maligna para provar, tentar Jó realmente a cumprir o propósito. Como Pedro também foi usado para Jesus, falou assim, não, o senhor não vai morrer. Então Jesus sofre ali uma tentação diante do sofrimento para negar. Então, às vezes, a gente tem que ter cuidado que quando a pessoa está sendo tentada, não significa que ela está endemoniada, que ela está possuída, ou se o diabo usou alguém como instrumento para aquilo, também não significa que a pessoa também está endemoniada, está oprimida. Tudo isso faz parte da vida do ser humano. Há uma guerra espiritual travada que não para, são 24 horas. E às vezes, quando nós falamos, às vezes até uma palavra ociosa, nós estamos sendo instrumento para ser tentação para alguém, ou servir de provação para alguém dentro de casa, para os filhos, para a família. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Há uma guerra espiritual, a vida espiritual, ela é difícil, ela não é complicada, e como disse a doutora Elizabeth, a pastora, há o tentador. E às vezes, sem perceber, nós somos instrumento desse tentador. Nós somos os próprios tentadores, né? Exatamente. Dentro de casa, às vezes, né? Um ficar cutucando o outro, né? Provocando a esposa. Às vezes, em vez de ajudar o esposo, vice-versa, nós somos instrumentos aí até mesmo para que haja problemas. Faltam 9 minutinhos. Eu quero dar 2 minutinhos e meio para cada um, para a gente fazer um desfecho, tá? Já agradecendo aqui ao pastor Alessandro Alvarenga, da Igreja do Nazareno, Nilópolis, Rua João Pessoa, 1469, em Nilópolis. Terra boa, terra abençoada, terra de igreja avivada. Não é isso, pastor? Amém, amém. 2 Obrigado minutos aí. e meio para o senhor. Fica à vontade. Obrigado aí pelo carinho. E eu quero assim só contar uma ilustração que eu vejo muitas vezes a aprovação como um Deus que, além de ser pai, ele também é o professor. E o bom professor, às vezes, quando ele dá uma prova, ele fica em silêncio. Sim. Mas não quer dizer que ele não esteja próximo a nós. E não quer dizer que ele nos queira reprovar. Então, dificuldades que às vezes a gente passa, que eu passo, dá a sensação que Deus está em silêncio, dá a sensação que, de repente, Deus está longe, distante. Mas quando você conhece a Deus, como a pastora Elizabeth falou, tem comunhão com Deus, com o Espírito Santo, você entende que Deus não dá nada além do que você possa suportar, e Ele vai estar do teu lado, Sim. segurando na tua mão, dizendo o seguinte, você vai ser aprovado, porque o maior interessado na nossa aprovação não somos nós mesmos, é o próprio Deus que nos permite ser provados. E eu quero terminar somente lendo Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo versículo 10, diz assim, não temas, para os nossos ouvintes, Sim. não temas as coisas que têm de sofrer ou que estão sofrendo. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Terei tribulações de 10 dias. Ou seja, Deus está no controle de todas as coisas. Sim. Até o que o inimigo faz está debaixo da soberania e do controle de Deus. Deus fala assim, ó, o diabo ele vai colocar alguma dificuldade, mas tem um tempo para começar e tem um tempo para terminar também, porque Deus ele é o alfa e ele é o ômega. E ele diz assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. E a minha palavra é perseverança, resiliência, porque Deus está conosco. Todo o tempo. Todo o tempo. Eu quero agradecer também aqui a pastora Elizabeth Inácio, que é da Assembleia de Deus Filadélfia, Estrada Tenente Coronel Muniz de Aragão, 890 na Freguesia, Igreja de Portas Abertas, Igreja de Palavra. Queria agradecer 2 minutos e meio, fique à vontade
para a senhora fazer as considerações finais e o seu aconselhamento para os nossos ouvintes, por favor. Eu quero agradecer a Deus essa manhã. Eu acho que esse debate está abrindo a cabeça de muita gente para se situar, porque eu acho que o crente ele precisa entender o que ele está passando. Eu quero resgatar uma palavra do pastor Níger para falar, é prova ou consequência? Isso é muito interessante, porque a gente gosta muito de jogar na conta da prova. Eu estou sendo provado. Sim. É prova ou consequência? Olha para Daniel na cova dos leões. Foi prova. Não foi consequência de nada que ele fez ou falou. Olha para José quando teve aqueles sonhos. Mesmo o fato dele ter contado para os irmãos dele, não foi errado, porque mais tarde os irmãos dele tiveram que constatar que o sonho que Deus tinha dado se era cumpriu. necessário que ele... Então tem coisas que é prova. O Senhor está me ensinando. Então, nós temos que observar a circunstância que a gente está passando no dia a dia e fazer uma análise. Será tentação se o que eu estiver passando, estiver usando os meus anelos e desejos para destruir a minha vida com Deus, para acabar com a minha comunhão. Será provação se eu estou com tendência a depender de Deus, falar, Senhor, me ajuda, me socorre, porque eu só tenho a Ti. Então, cada ouvinte deve olhar para si mesmo e não jogar nada na conta do diabo, ou de Deus, ou do marido, ou da mulher. É prova ou consequência. Foram as minhas escolhas, foi eu ter cedido à tentação. Se você fizer isso e orar ao Senhor, você vai começar uma nova vida com Deus. Eu tenho certeza disso. Em nome de Jesus. Pastor Níger está aqui com a gente. Queria agradecer, pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, Cascadura. Ministério é de Deus. Rua Sidônio Paz, 176, em Cascadura. 2 minutos e meio, suas considerações finais e um conselho rápido para os nossos ouvintes, por favor. Não, queria agradecer ao Pai do Céu e estar aqui mais uma vez com vocês. Aqui eu me sinto muito em casa, é uma honra estar aqui, é bênção de Deus. O Pai do Céu deu um fim de semana de paz. Já abordamos vários aspectos, então queria terminar fazendo uma colocação diferente aqui para poder corroborar um pouquinho mais. É a postura diante da provação. Mais uma vez no texto áureo, que é Tiago 1, ele diz no versículo 2, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações. Então assim, para com a auto-vitimização, esse semblante caído, essa coisa assim, eu estou na prova, parece que quer que as pessoas sintam piedade, a pessoa fica sentindo piedade dela mesma. Não é o que o texto diz. Sim. O texto é o seguinte, se é aprovação, Deus seja louvado, eu vou crescer, Papai do Céu vai dar capacidade, vai me dar força, não vai permitir que eu seja destruído por isso vai produzir perseverança. Então, muda o semblante, muda a maneira de você se comportar diante dessa situação. Se é tentação, resista. Se é provação, paradoxalmente, mas não contraditoriamente, se alegre. É isso, que bacana, hein, gente? Queria agradecer também aqui o pastor Edilson Carlos, da Igreja Assembleia de Deus, Gato Preto, shopping, lá em São João de Meriti, é isso? Em São João de Meriti, na rua... Só pode dizer aqui o nome da rua, por gentileza? Rua Ceci. Foi isso, Rua Ceci aqui, ó, 1577, Gato Preto, São João de Meriti, correto? Correto, perfeitamente. Fica à vontade, 2 minutos e meio para suas considerações e um conselho para os ouvintes, por favor. Só lembrando ao pastor Renato, para ele pode entender mal que Gato Preto é o bairro, não é o pastor, tá? Tá certo. Só fazer essa ressalva. Mas vamos lá. A questão é interessante. Exceto Jó, todos aqueles que foram provados por Deus, Deus avisou que ia provar. Receber a informação da aprovação. Foram avisados. Então, se a pessoa se julga que está sendo provado e Deus não avisou, essa aprovação não é de Deus. Porque Deus avisa para a pessoa se preparar. Porque Deus não esmaga a cana trilhada. Deus não apaga o pavio que fumega. Então, se Deus não avisou, não é aprovação de Deus, pode ser qualquer outro tipo de coisa e provação. E tentação tem que fugir. José, ele fugiu porque ele era fraco, não era forte, ele era fraco. Então, como ele falou, sou fraco, não tenho como resistir a esta mulher que está aí, eu vou fugir. Então, foge, escapole, porque vai ser a melhor solução. Que Deus abençoe. Tá bom, tá certo. Olha, que maravilha, que honra tê-los aqui recebido nesta manhã, né, de sexta-feira. Já lembrando que amanhã teremos mais às 11 horas o Debate Melodia. Segunda-feira também estaremos juntos aqui. Que a graça e misericórdia do Senhor esteja sobre todos nós. Valeu, gente! Amanhã você ouve mais um Debate Melodia.